Olá, estamos começando mais um Livros à Mão Cheia, uma realização da Academia de Letras da Bahia, na sua TV Alba. O Livros à Mão Cheia é um programa de entrevista com escritores, né? Mas ao contrário do que normalmente se faz de apresentar o escritor, a gente não apresenta, diz o nome, porque o programa é uma grande apresentação da obra do escritor. A gente lida com todos os livros dele, né? Então, hoje a gente está recebendo uma escritora que é poeta, contista, romancista, então atua em vários gêneros literários, que é a Nívia Maria Vasconcelos. Como vai, Nívia? Tudo bom? Vou bem, feliz da vida por estar aqui, né, sentando nessa cadeira, nesse lugar tão especial que é a Academia de Letras e participando, né, dessa gravação. Tantas pessoas que eu admiro já passaram por aqui, ainda mais conversando com você, que eu também tanto admiro. A gente trabalha aqui, né, a maneira da gente conversar é falando dos livros do escritor. Sim. E vendo os temas e tudo. E aí, eu vou começar pelo último, porque eu vou dizer, né? A gente vai dizer. O Corpo é uma Foto no Escuro, que é um livro de poemas, né? Isso. E eu disse que você é poeta e prosadora ao mesmo tempo, né? Nossa, é um livro bonito, né? Porque o seu está todo já usado, tá, né? Usado, bem usado. Todo bonito mesmo, em preto, né? E eu tive o prazer de ler esse livro antes de ser publicado, para escrever um texto sobre ele e tudo, né? Eu queria que você falasse dele, sendo o último, né, o mais recente, como é que ele aparece para você? Se ele aparece pronto, se ele é um livro de poemas recolhidos, esparsos, né? Como é que ele aparece, se constrói? Pronto, olha, primeiro ele é consequência de toda a trajetória anterior. Eu penso que ele só existe porque existiu antes o primeiro livro lá, o Invisibilidade, né? E pensando assim, a contrapelo, voltando... Que está aqui, né? O Invisibilidade está aqui porque está invisível. Está invisível. Ele não está aqui. Porque ele é um opúsculo que foi lançado pelo MAC, o Museu de Arte Contemporânea de Feira de Santana, em 2002. O opúsculo é um livreto. livretinho. Inclusive o formato dele é um formato de livro de cordel, né? Um livretinho mesmo. E é feito por um poema longo. Então, se você for ver, né, invisibilidade, qualidade do que é invisível, ou seja, aquilo que não consegue reter, que não consegue refletir luz. E o que não reflete luz, o que está invisível, então, está o quê? No escuro. Então, veja que o poema lá inicial, que se chama Invisibilidade, origina O Corpo é uma Foto no Escuro depois de todo o processo de amadurecimento, de leitura, de tentativa e erro, né, de escrita. Então, eu acho que é meu livro de poema mais maduro, porque parte justamente da ruminação e dessa tentativa do experimento que desde 2002 eu desenvolvo. Ou seja, são 22 anos me debruçando sobre o fazer poético, tentando formas e trabalhando temas e mudando a maneira de abordá-los, né? Mas esses temas estão aí presentes desde o primeiro livro. E esse livro surge a partir de uma plaquete chamada Estômago, que passou a ser uma seção do livro. Ou seja, é um movimento muito diferente dos outros livros meus, porque geralmente eu tenho um poema título, que é um poema homônimo, como Cãibra de Nó. Ele surge a partir do poema Cãibra de Nó. Cãibra de Nó é esse. Exatamente. Então, o Invisibilidade parte do poema cujo nome, Invisibilidade. O Escondedouro do Amor parte de um poema chamado Escondedouro do Amor, A Morte da Amada, de um poema chamado A Morte da Amada, e O Corpo é uma Foto no Escuro não, parte de um poema chamado Estômago, que gera a plaquete chamada Estômago. E a partir daí eu vou construindo outros poemas que dialoguem com essa questão mais do concreto, né? Então, essa visão mais anatômica, um léxico anatômico, né? Ou seja, um substantivo mais materializado, menos abstrato. Ou seja, é um livro que parte mais para algo físico, saindo do processo de pensar o corpo para tocar esse corpo, né? Que é uma consequência direta do processo do Cãibra de Nó.
Você falou uma coisa aí que é a questão da investigação. Sim. Uma pessoa que não seja muito ligada à literatura pensa um poema como a expressão de uma emoção, né? As pessoas que fazem poesia de uma maneira, não, vamos dizer assim, não profissional, que é uma palavra complicada, né? Elas usam o poema para o desabafo, né? Para a confissão, para lidar com as próprias emoções, né? E, na verdade, até isso pode acontecer, né? Mas a gente está investigando uma linguagem, investigando um material artístico, né? Investigando temas, investigando reflexões filosóficas, né? É isso que... Essa é a sua abordagem muito, né? É um processo, eu acho, né? Eu começo a escrever poemas, ou seja, texto em versos, aos 8 anos de idade. Então, obviamente, eu não sabia direito o que eu estava produzindo. Eu produzia porque eu via nos livros e queria reproduzir. Então, meus primeiros professores de poesia foram os compêndios escolares. Então, eu via os poemas lá avulsos, aos 8, 9, 10, sobretudo quando eu chego no ensino médio e me deparo com aqueles livros que tem a historiografia da literatura. Então, eu conhecia poemas dispersos naquelas folhas, entre aulas de gramática e interpretação de texto, e de repente aparecia um poema do romantismo, outro do parnasianismo, outro do modernismo. Então, eu conhecia o poema primeiramente dessa forma, né? Esparsa. Então, eu queria produzir também poesia, mas sem entender direito o que era o fazer poético. E eu tinha o que dizer, eu queria dizer, eu tinha já as minhas angústias dessa fase, né? E nesse primeiro momento, a escrita era uma escrita muito orgânica, muito instintiva. Então, era esse processo mesmo de tentar me entender, tentar botar para fora uma menina, né, uma criança muito tímida e que usou a escrita como maneira de expressão. Eu acho que a escrita também é isso, né? Uma maneira de expressar-se, de comunicar. Então, esse foi o primeiro momento onde eu não pensava na forma, eu só olhava uma forma que já existia e tentava reproduzi-la de uma maneira um pouco irrefletida. Então, eu refletia muito mais sobre o que eu queria comunicar do que sobre o como eu queria comunicar. Mas à medida que eu avanço a minha leitura e eu saio do conhecimento dos livros que trazem poemas de espaços avulsos e passo para os livros, aí eu entendo que quando eu entro em contato com um poema, eu conheço um texto do poeta. Mas quando eu entro em contato com o livro dele, eu entro em contato com uma poética, ou seja, com uma maneira de fazer. E aí eu passo a pensar que realmente existe uma gramática, existe um léxico, existe um leitmotiv que atravessa todos os livros e que compõe esse poeta. E eu passo a perceber que fazer poesia não é fazer coisas avulsas, mas fazer corpos inteiros. E que defende, de alguma forma, uma maneira de interpretar o mundo, de estar no mundo, através da forma e do fundo, não só através do conteúdo. Né? E você lembra qual é o primeiro poeta que você leu inteiro? Ah, lembro. O Drummond, né? O Drummond de alguma poesia, né? Do livro alguma poesia. Do livro alguma poesia, exatamente. Por isso, inclusive, o livro Invisibilidade traz o Drummond como epígrafe. É o homem por trás dos óculos e do bigode. Esse poema fantástico, esse poema de 7 faces que acaba simplificando ou sintetizando em cada estrofe, né? Uma parte do que vai ser, de fato, a poética até o final do Drummond, né? Tem lá a metapoesia, tem lá a autobiografia, tem lá a reflexão sobre o homem, tem lá a reflexão sobre o mundo. Então, acho que é um poema assim, que eu tive vários estágios em lê-lo no compêndio escolar e depois em lê-lo dentro do conjunto de obras, de poemas, né? Naquela configura, que você costuma falar de partitura, né? Então, aquela partitura do livro, alguma poesia do Drummond. Então, como eu conhecia só os poetas que estavam nos compêndios, quando eu parti para os livros, eu parti para procurar esses poetas. Então, era o Ferreira Goulart. E aí, um que me atingiu muito foi o Ferreira Goulart do Poema Sujo, por exemplo, que também é um poema múltiplo. Era a Cecília Meirelles, né, do Romanceiro em Confidência. Era o Castro Alves, né, do Navio Negreiro, que eu memorizei de cabo a rabo. E foi muito importante para mim esse processo de memorizar poesias, porque através desse processo eu passei a ter uma melhor dicção. Eu era muito tímida e eu era dislálica. Então, a menina estrábica, baixinha, gordinha e dislálica. E eu comecei a memorizar as poesias e percebia que, como um gago, canto a música e não gagueja, quando eu declamava poemas, eu não cometia as dislalias. Ou seja, eu não trocava as letras surdas pelas sonoras, não fazia as subtrações de
de fonemas, não fazia as trocas de vocábulo. Né? E isso foi muito bom, ou seja, a poesia também para mim foi um pouco terapêutica nesse sentido e até trouxe uma melhora clínica, né, para esse quadro dislálico. E você falou do primeiro poeta. Sim. E a primeira poeta? A primeira poeta foi Cecília. A gente está falando o quê? Ó? Quando eu comecei a escrever, lá na década de 80, Uhum. Então, o que está no compêndio escolar é ainda um cânone completamente masculino, né? Então, você não encontra poetas como você hoje pode encontrar, né? Você encontra nos paradidáticos, você encontra nos próprios compêndios já nomes, de Conceição Evaristo já está ali, já existe uma lei que determina, por exemplo, a inserção de leitura afro-brasileira e indígena. Já existe uma visão melhor de uma diversidade do fazer literário e do fazer artístico como um todo. Naquela época não se pensava assim, porque só se pensava no código estético da coisa, né? E não no processo da autoria ou no que determinava essa autoria. Ou seja, havia uma ideia de que todos que estão ali eram merecedores por estar ali, pela poesia que faziam, e não levavam em consideração as contingências socioeconômicas, políticas, que levavam a estar ali. Por exemplo, porque havia menos nordestinos e mais pessoas do sul-sudeste, né? Sobretudo do sudeste. Né? Não, mas coisas aí, desses mas aspectos. Aí você está dizendo que talvez, né, o que se olhava naquela época era esse mundinho dos homens brancos do sul e do sudeste. Então, né? quem estava lá? A Cecília Meirelles. E não tinha outra. Era a exceção. Era a exceção. E ela só surge quando? No modernismo e na segunda fase, ou seja, após a década de 30. Então, a gente está falando de uma literatura que vem do quinhentismo até o modernismo, sem aparecer o nome de uma mulher nesse processo. Então, eu passo... Elas existiam, mas eram invisibilizadas. Exatamente. Né? Então, eu passo por um Gregório, eu passo por Tomás Antônio Gonzaga, eu passo por Gonçalves Dias, eu passo por vários poetas, e eu só consigo chegar a uma poeta, né, uma mulher que escreve poesias depois da década de 30. Né? E aí, na década de 80, eu entro em contato com o Isto Aquilo da Cecília e eu fico maravilhada, né? Essa questão da escolha, das limitações. Né? E é um poema também engraçado, interessante. Então, eu lembro desse poema da Cecília na minha fase de infância, porque década de 80 eu era criança, e na minha adolescência eu lembro de aí avançar um pouco mais, e um dos primeiros poemas que eu declamei foi justamente Retrato da Cecília. Né? Então, o poema de Cecília me acompanhou um pouco também, essa questão da reflexão, do simbolismo, mas também com a concretude, né? Porque a gente às vezes esquece que ela também faz um poema que fala da guerra, né? Um poema que mostra ali a circunstância do seu tempo. Né? Muitas pessoas falam de Cecília como se colocasse ela numa nuvem de abstração simbolista. E aí talvez ela tenha rompido essa barreira, porque sim, vamos botar pelo menos uma mulher para não ficar feio, né? Mas a qualidade dela é absoluta, né? Então não tem como ignorar. Ela passa a ser incontestável. Né? E quem é que vai regular a entrada dela? Os elogios que ela recebe dos homens que já estavam legitimados. Então você tem as instâncias reguladoras, né? Você tem o processo de chancela. Não foi simples, ela teve todo um processo ali dentro daquele contexto de homens chancelando, como o Drummond, por exemplo, chancela a Adélia Prado, né? Que é quem eu conheço também, né? Então eu vou conhecendo, depois da Cecília, eu passo a conhecer. E o Dailche eu só conheci na universidade. Só na universidade, através de uma professora chamada Lana e de um colega que virou um grande amigo meu, chamado Gessé de Almeida Primo. Então a gente conheceu a Hilda Hilst por intermédio, assim. Agora eu passei todas as minhas leituras. E a Hilda Hilst tem uma questão que ela não é bem comportada. Não é. E também não era bem distribuída. Então havia uma editora que publicava, só que de maneira um tanto quanto artesanal, sem distribuição geral, né? Inclusive meu mestrado acaba sendo sobre Hilda Hilst. E no início do meu mestrado havia muita dificuldade de acessar ainda livros da Hilda, e quando acaba o meu mestrado ela já está lançada pela editora Globo e aí vira uma moda também de alguma forma, né? Já passa a ter homenagens, etc. Eu já fui lá no Instituto Hilda Hilst, inclusive. Nívia é uma declamadora, aí talvez fosse legal a gente
ver Nívia declamando um poema depois, né? Vamos fazer isso depois do intervalo, no próximo bloco. Esse é o Livros à Mão Cheia, hoje recebendo Nívia Maria Vasconcelos. Até já. Voltamos com Livros à Mão Cheia, hoje conversando com a poeta e prosadora Nívia Maria Vasconcelos. E agora, nesse momento, poeta, porque Nívia é uma declamadora, né? Não é só uma poeta que diz poemas, os próprios poemas, ou que lê, você realmente declama, né? E a gente pode falar disso depois, mas a gente prometeu um poema declamado por você. Vamos nessa. O amor não está na estrela, que ao cair carrega o pedido sussurrado. Está no olhar, que a percebe e espera. O amor não está nas cartas lançadas sobre mesas postas. Está na atenção de quem as ouve e deseja. Búzios, números e datas não contêm o amor. Ele não está numa procura. Rezas, promessas e velas não trazem o amor. Só a esperança de encontrá-lo. Mas ninguém encontra o amor. Ele é misteriosamente despertado no momento de distração e abandono. Que ótimo! E aí, eu já entrevistei alguns poetas aqui, né? Rita Santana, Nilson Galvão, Kátia Borges. Alguns leem os próprios poemas, alguns até conhecem os próprios poemas de cor, alguns declamam, né? Rita Santana é atriz, não conta, né? E você declama. Declama, eu já lhe fiz essa pergunta uma vez, declamar, recitar, tem alguma outra palavra que eu estou esquecendo? Falar poema, dizer, ler. Por que você usa a expressão declamar? Olha, a expressão declamar, ela passou por várias etapas, né, de ascensão e decadência. Eu acho que declamar é a melhor forma. Quando o pessoal fala, eu quero falar poemas, dando um certo tom de naturalidade. Só que eu penso que a partir do momento que você memoriza o poema e vai falar o poema, esse poema já está passando por uma interpretação, já não há uma naturalidade. Há uma certa artificialidade que envolve essa fala que quer se passar por natural. Eu vejo muitas pessoas usando agora spoken words, aí já vai para a língua estrangeira, eu prefiro usar o declamar, né? Agora, obviamente, a declamação, ela entrou no período de decadência porque ela foi muito relacionada a uma retórica vazia, como se você colocasse ornamentos para tentar disfarçar um discurso que nada comunicava, né? Então, é o falar bonito e vazio, ou o falar muito grandiloquente. Principalmente se você volta para o século XIX, né, os poemas românticos, né, completamente cheios de exclamação, cheios de reticência, mas eu vejo que os poemas, eles determinam de alguma forma qual tom, qual intensidade você deve falar. Então, quando eu vejo, por exemplo, o pessoal falando apenas nos pulmões os seus poemas, eles estão declamando, eu não vejo outra coisa que não a declamação, né? E essa declamação é o falar o poema, só que dentro de uma impostação específica, usando o corpo de uma forma específica. Ou seja, é a oralidade sendo usada com uma determinada finalidade, que não apenas da conversação ou da comunicação. Quer causar uma experiência estética, quer causar um impacto. É como o corpo de um dançarino, né? O corpo do dançarino não quer ir de um canto ao outro, só quero ir atravessar a sala. O corpo do dançarino se coloca no palco para gerar beleza. Quando a gente declama, a gente faz isso também, a gente está interpretando o poema, dando corpo e dando voz para esse poema. Então eu vejo a declamação dessa forma. E aí você vai ter a declamação mais enfática, vai ter a declamação menos enfática, tudo isso quem vai determinar é o próprio tom do poema e o que você quer passar, impactar, afetar o outro a partir da sua declamação. Então não vejo nenhum problema, não acho essa palavra pejorativa.
E aí a pessoa vai me ver, né, fazendo minha apresentação e pode ver a declamação em várias instâncias. E não só essa aqui, ela é associada primeiramente como algo completamente vazio e retórico e enfático demais. E influencia na sua escrita? Você escreve pensando que vai declamar aquele poema em algum momento? Não. Ou não? Eu não escrevo pensando que vou declamar. Mas o fato de declamar poemas alheios colaborou muito para a minha escrita. Porque quando você declama, e aí eu diferencio declamar de recitar, por exemplo, né? O recitar para mim ele pode ser o lido. Então você pode fazer um recital de poemas lidos. O declamar para mim, na minha concepção do que é declamar, ele não dispensa o memorizar. O que é memorizar? É incorporar o poema, ou seja, tornar aquele poema parte do seu corpo, porque está dentro da sua memória. Então você aciona a memória no momento do declamar, né? Então você, através dessa internalização do poema, você passa a perceber nuances da forma que numa leitura silenciosa você não percebe. Né? O pessoal já dizia, né, poesia é música, e eu entendo isso como poesia é ritmo. E quando eu declamo, eu percebo o ritmo do poema. E eu vou vendo, né, todos aqueles processos das átonas, das tônicas, de como aquele poema foi dividido, os encadeamentos que esse poema possui. Então eu vou percebendo melhor como ele se constitui enquanto forma. O poema enquanto corpo. Então é o meu corpo internalizando, deglutindo o corpo do poema. Então esse é o processo de declamar. E quando eu percebo essa escrita, eu vou criando uma memória que é também uma memória da forma. Então não é só a memória das palavras, a memória da forma daqueles poemas, daqueles poetas. E óbvio, quando eu escrevo, essas memórias elas perpassam também, influenciam, interferem na minha maneira de poetizar. Isso faz, quando a gente ouve você falando, parece que é só no sentido de apenas de não ser outra coisa, só uma poeta, né? Mas você é uma prosadora. Você já declamou alguma prosa sua? Uma chamada Conflito, que faz parte desse livro aqui, Para Não Suicidar. Para Não Suicidar. É o primeiro livro de prosa? É o primeiro de prosa, é um livro de contos. Ele foi lançado primeiramente pelo MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea de Feira de Santana, em 2006, numa coleção artesanal por uma editora fictícia, chamada Litera. Litera, na realidade, era um curso que eu tinha em Feira de Santana de aperfeiçoamento da língua portuguesa, história da arte e literatura. E aí a gente criou o selo Litera para poder lançar livros e lançou o Para Não Suicidar através do MAC, através da figura do Edson, que foi o mesmo que lançou o Invisibilidade em 2002, ou seja, ele acreditava no meu potencial. E aí foi lançada essa edição, não tenho aqui, porque essa edição foram a primeira edição poucos exemplares, poucos exemplares. E aí a Mondrongo, através de Gustavo Felicíssimo, fez o convite para fazer a segunda edição do livro e fez essa segunda edição com as ilustrações originais, que são de Gabriel Ferreira, um artista plástico de Tanquinho. É maravilhoso. Maravilhoso. Dele a capa também é dele, A Morte da Amada. E esse livro também é da Mondrongo. Eu também uma capa com dele, é muito boa, é muito lindo. Inclusive, esse livro faz parte dos nossos atravessamentos. Foi a primeira vez que a sua vida atravessou a minha vida. Porque você faz parte da coleção. Da mesma coleção, exatamente. Né, que aí, no fundo do teu livro tem lá série Horizontes. E aí o primeiro livro está lá o meu nome. Falei, que maravilha, eu no livro do Marcos. E aí foi a primeira vez que nós nos atravessamos, né, através da Mondrongo. Então tem um poema curto, uma prosa curta, chamada Conflito, que eu memorizei, já fiz a declamação. Inclusive, ela é tão musical que ela foi depois musicada pelo Paulo Akhenaton, lá em Feira de Santana. O nome continuou o mesmo e está no CD dele chamado Independente. O nome é Conflito. Para Não Suicidar. Para Não Suicidar. A Paixão dos Suicidas. Explique-se. O pessoal ainda envolve a morte da amada. Ah, sim. É verdade. Outros versos sobre a espera. Mas aqui, morte mesmo está aqui. Morte explícita está aí. Né? Você quer falar sobre isso? Você quer desabafar? Podemos falar sobre isso. Cadê o divã? Vamos trocar a cadeira pelo divã? Bom, na realidade, eu sou uma pessoa que reflete muito sobre o estar no mundo, né? E sobre a nossa finitude. Não há como fazer uma reflexão sobre o mundo, sobre o ser, sem pensar na nossa precariedade.
Eu acho que o livro que eu consigo melhor passar isso, inclusive, é O Corpo é uma Foto no Escuro, no qual há essa reflexão sobre esses corpos nossos precários, né? Precários no sentido de inconstantes, no sentido de provisórios, de passageiros. Não sei porquê, né? Então, você tem um universo que existe há bilhões de anos, uma Terra que existe há bilhões de anos, e há alguns milhares de anos existe nós, né? Enquanto seres humanos. E, de repente, nós passamos a pensar e ter uma linguagem que pode refletir sobre a vida. Então, essa postura questionadora, um pouco filosófica, me leva a pensar muito sobre essa nossa brevidade e sobre o que fazer diante dessa brevidade, né? Então, a Paixão dos Suicidas vem de um título, de um verso do Manuel Bandeira, que é outro poeta que eu li desde a tenra idade, né, nos compêndios escolares, e depois parti para os livros de fato. O último poema, que ele fala a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. E faz uma reflexão sobre um personagem que é um autor, né, e tem um pai que morre em circunstâncias não muito claras. Então fica nas entrelinhas se houve ou não ali o suicídio. E há uma reflexão sobre, não essa questão necessariamente do pai, mas sobre o próprio escritor, né? Esse escritor e a vida que ele leva, que é uma vida que abrevia ainda mais a sua existência. Com a Paixão dos Suicidas, Para Não Suicidar, por sua vez, é o nome do último conto. Esse expediente que a gente usa, né, de usar o nome do conto como nome do livro. Então é o nome do último conto e que traz elementos também ali que refletem sobre a vida. Então essa questão do suicídio não é uma questão do suicídio em si, da ideação suicida, né? Mas o suicídio em vida, é sempre a reflexão do suicídio em vida ou da morte em vida, de não sabermos aproveitar a grandiosidade que é estar dividindo este planeta neste momento com você, por exemplo, com vocês, né? Então, muitos de nós ou cesseamos a vida do outro ou cesseamos a nossa própria vida, né? Sem prestar atenção nessa dádiva, desse universo em expansão que fez com que nós, de moléculas de carbono, chegássemos ao que somos hoje. E nós desperdiçamos toda essa evolução. Então, acho que todo o meu escrever é tentar entender essa condição humana, né? E como esses corpos nossos precários são ainda mais precarizados pelo outro. Então, eles também trazem essa questão, como o outro nos destitui de nossa existência, como o outro interfere na nossa alegria, interfere na nossa maneira de usufruir dessa vida, né? Aí no Corpo é uma Foto no Escuro vem a questão da violência cotidiana, né? Vem a questão da lesbofobia, por exemplo. E nesses livros, que eram momentos ainda em que meu autoconhecimento do Para Não Suicidar, lá de 2006, era um momento que eu vivia ainda dentro de um processo de autoconhecimento lento, né? Muito lento, e que eu trazia mais essa reflexão sobre o que eu sou. Porque, repare, geralmente, aí a gente vai entrar em heterossexualidade, homossexualidade, por exemplo, né? Porque uma pessoa que é heterossexual, ela nasce e ela é. Mas uma pessoa que é homossexual, ela se descobre, ela vai constituindo esse ser homossexual, né? Ela vai refletindo, e isso foi um ponto muito forte de inflexão na minha vida, quando eu passo para refletir sobre esse ser que eu sou e o ser que eu estava sendo, né? Me conformando nessa fotografia, nesse quadro da sociedade heteronormativa, né? Então, esse suicídio do que eu era. Olha como as coisas vão se conectando, né? Então, era um suicídio do que eu realmente era para tentar me conformar no álbum de família, né? Esse processo de escrita, por isso é também um processo de autodescoberta, de autoconhecimento, que vai junto de um conhecimento que também é metalinguístico, né? Porque também é um conhecimento do próprio fazer poético, das próprias experimentações, indo das formas fixas, né? Indo para a terça rima, os sonetos, indo para os versos metrificados, né? Para os versos heterométricos, né? Para o versilibrismo. Então, sempre fazendo esse processo. Então, era uma experimentação com a vida e era uma experimentação com o poema, né? Os dois corpos sendo ali, retroalimentando-se. A gente vai dar uma encerrada no bloco, né? Mas antes de encerrar, eu acho que é bom a gente falar para quem está assistindo que se está com pensamentos de suicídio, converse com alguém, né? Se não tiver com quem conversar, porque as pessoas em volta que são
a grande questão. Tem o CVV, Centro de Valorização da Vida. O número, se não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que é 188, mas é fácil achar na internet. Você, no seu próprio celular, você acha o número na internet e liga e conversa, tem sempre alguém lá, certo? A gente vai encerrar esse bloco e volta daqui a pouco com Nívia Maria Vasconcelos. Voltamos com Livros à Mão Cheia, hoje entrevistando Nívia Maria Vasconcelos. Nívia, a gente estava falando sobre a questão da homoafetividade, né? De que, agora eu esqueci, né? Que a pessoa heteroafetiva e a pessoa homoafetiva se descobre, né? Exige uma reflexão, né? As pessoas que não estão no padrão da sociedade, homem, branco, hétero, cis, né? Elas são obrigadas a refletir sobre o seu lugar no mundo. Exato. Porque o homem hétero, branco, cis, ele nem precisa pensar. Né? Não estou nem fazendo nenhuma indireta. Né? Eu estou dizendo que não precisa, estou dizendo que não pensa. Né? Nem precisa pensar sobre o que é, né? Porque a sociedade já diz tudo que a pessoa é, o que vai ser, o caminho todo, né? As pessoas que não estão nessas normas todas, elas são obrigadas a refletir sobre o que elas são, né? Sim. Olha, para a mulher já existe um grande problema, não é? Porque a mulher ela é mais cerceada. Veja agora, né, recentemente a CCJ está querendo abolir qualquer forma de aborto, mesmo que a mulher esteja em risco de vida, mesmo que o bebê seja anencefalo, mesmo que seja vítima de um estupro. Então, não existem leis que determinam regras sobre o corpo do homem, mas existem leis que querem determinar regras sobre o corpo feminino, né? E isso numa sociedade democrática como a nossa. Não vou citar aqui nem as sociedades não democráticas em que nossos direitos são ainda mais violados ou sequer esses direitos existem, né? Então, a mulher ela já tem muitos tabus. O homem, por exemplo, é estimulado ao sexo, né? A seguir sua natureza, sua inclinação para a questão sexual. A mulher não, tem isso freado, né? Então, a ideia do pecado é muito mais relacionada às ações femininas do que às ações masculinas. Então, ser mulher em sociedade já é um processo muito limitante do seu processo natural de ser alguém, né? Não estou nem colocando ser um homem, mas de ser alguém. Então, você nasceu, identificou-se a genitália feminina, pronto, já se espera ali um destino. Ela vai ser mais cuidadosa, ela vai casar, ela vai ter filhos, ela vai cuidar mais do filho do que o marido, ela vai ganhar menos no mercado de trabalho. Existe um certo destino pré-determinado e cheio de limitações e desigualdades para aquela mulher. Agora coloca, então ela já tem que se pensar, né? O que para ela é natural vira tabu e ela tem que frear-se. Aí você coloca uma mulher ainda que seja lésbica nesse processo. Então, além de tudo, ela ainda vai ser determinada enquanto uma heterossexual e vai ser cuidada e tratada. Ninguém vai perguntar para ela se ela é ou não, se ela tem atração por qual tipo de sexo ou não. Ela já parte do pressuposto que ela é heterossexual. O mesmo ocorre com os homens, né? Mas estou focando a mulher por razões óbvias. Então, quando a gente se vê numa fase de adolescência, eu quando criança, por exemplo, é chamada reiteradamente como moleque macho, inclusive pelas minhas irmãs, né? Elas, moleque macho, né? Por quê? Porque eu queria vestir determinada roupa que era diferente da delas. Então, para mim era um pouco mais difícil, porque eu tinha 2 exemplos de feminilidade dentro da minha casa e eu tentava me conformar a esse exemplo de feminilidade e sempre transbordava. É uma fuga edipiana, né? Porque edipiana, Édipo, o que Édipo faz? Ele quer fugir de Laio, mas acaba indo para a encruzilhada na qual ele mata Laio. Então, tipo isso, eu fiz de tudo desde a minha adolescência, fui seguindo, eu tinha uma formação católica, tenho, né, uma formação católica, inclusive pujante, inclusive acredito muito em muitos preceitos do cristianismo. Se todos que se dizem cristãos seguissem os preceitos cristãos, o mundo seria muito melhor de se viver, não é? Então, mas esse catolicismo que me ensinou muitas coisas positivas, muitos pensamentos bons, principalmente vindo dos evangelhos
do falar de Cristo, né, das suas parábolas, essa religião também ensinou que tudo aquilo que eu estava sentindo era pecado, né? Então eu costumo falar que o pecado é uma tecnologia de violência muito sutil, porque ela faz com que você introjete que aquilo é um erro e que ninguém precisa te punir, você mesmo se autoflagela. Olha que coisa interessante. É verdade. Aquilo é um problema, aquilo é um pecado, você vai para o inferno, você mesmo vai se autopoliciar e se autoflagelar. Então a mulher vai se exigir ser cuidadosa, se exigir ter mais atenção para o filho, se exigir, porque a sociedade espera isso dela e porque existem instituições como determinadas religiões, como a própria família que está ali ao seu redor, seu núcleo que vai formando a sua personalidade e vai cerceando. Então veja, acrescente a todos esses problemas de reflexão sobre o seu ser no mundo, ainda a orientação sexual diferente de todo. Eu não conhecia ninguém. Na minha família não havia referências na TV, não sabia o que lidar com aquilo. Então o que é que você faz com isso? Você escamoteia, você esconde, o escondedouro do amor, né? Você se invisibiliza e você esconde, né? Então esse é o processo. E esconder, né, tem a ver com tirar da luz. Invisibilizar é não ter capacidade de reter ou transmitir a luminosidade, né? E aí eu acabo com o corpo fora do escuro. Então tem todo esse processo aí que parte realmente de reflexão, de angústia sobre estar no mundo. Então é pensar o mundo como o mundo em si, é pensar o mundo enquanto sociedade da qual eu faço parte e como se não bastasse ainda ter que pensar como mediar com a família, com os amigos, com a sociedade da qual eu faço parte, e a gente precisa dessa legitimação da sociedade. Não tem como viver a revelia da sociedade. Então, como remediar isso? Então, eu me mostrei para a sociedade por vários anos enquanto uma pessoa heterossexual. Cheguei a noivar enquanto heterossexual, né? Lutando contra esse processo, me conformando nessa fotografia. E passando o tempo, eu fui criando essa coragem de me revelar, de me conhecer, e claro que a minha escrita vai sendo contaminada por todo esse processo. Mas não só ela é contaminada, mas ela também me contamina. Porque quando eu vou escrevendo, também eu vou entendendo mais sobre mim, né? Por isso esse processo de escrita também, enquanto um processo de autorrevelação. O ato da escrita, acho que qualquer escrita é um ato de organização, né? Você tem seus pensamentos, quando você vai escrever, obrigatoriamente você precisa se organizar, né? E aí quando você é um artista, você tem uma eficiência maior nessa organização, né? De si mesma e do outro, né? Porque o outro que vai ler também vai se organizar nos seus sentimentos, nos seus pensamentos a partir daquela leitura. Não é que aquela leitura vai dizer, você é assim, mas vai permitir que você pense sobre o que você é, né? Então é importante esse processo todo, né? Da escrita e da leitura. Com certeza. E a forma universaliza essa minha reflexão, né? Que é atravessada pela memória do lido, a memória do vivido, a memória do observado e a memória do imaginado. A memória do lido, todo o léxico que eu conheci com todos os poetas que eu li durante toda a minha vida, toda aquela gramática, né? Todas aquelas formas. A memória do vivido, tudo aquilo que eu passei, todas as minhas angústias, todos os meus desejos, minhas frustrações, né? As minhas realizações. A memória do observado, o que eu vejo que meus colegas sofreram, o que passou minhas irmãs, o que passou minha mãe, o que passou meus amigos, de bem ou de mal, né? O que passa a sociedade. E a memória do imaginado, porque a nossa memória é falha, ela é cheia de lacunas, todas elas, a do lido, do vivido e do imaginado, e a gente precisa preencher essas lacunas, e aí precisa de fantasia, né? Aquela velha história, a gente precisa acrescentar ao mundo, apesar do mundo ser tão diverso e ter coisas que nós ignoramos completamente, cada dia uma descoberta nova, né? Mas nós ainda assim precisamos preencher o mundo de mais elementos. E vem a nossa fantasia e faz esse processo de preencher, né? De completar as lacunas existentes da nossa memória. Então a escrita ela acaba se revelando dessa forma. E quando eu vou interagindo todas essas memórias e buscando formas que tentem representar essa memória, por exemplo, o soneto teve um momento que era capaz de transmitir o que eu queria, era uma forma adequada. Né? Tem os sonetos que não queriam existir, que fazem parte da morte da amada. Então era uma forma adequada ali de transmitir o que eu queria naquele momento. Hoje ele já não é cabível. O que eu digo transborda a forma do soneto, implode. Eu posso até
construí-lo, mas para depois destruí-lo e formar um outro poema a partir dele, entende? Então a gente vai testando formas e fazendo essas investigações, porque a gente precisa cada vez mais falar algo que diga respeito a nós, mas que consiga também de alguma forma se universalizar para tocar o outro. Você, quem está nos assistindo já percebeu que você tem um dom da didática, né? Você é professora, né? Você acha que esse ensino da poesia, da literatura de um modo geral, tem sido eficiente, não falo da sua especificamente não, mas de um modo geral, tem sido eficiente nas escolas? Bom, primeiro sobre a minha experiência, eu não estou tendo sorte de pegar disciplinas voltadas diretamente para a literatura. Porque como eu tenho, vamos dizer assim, uma especialidade vasta também, né? Apesar, eu sou doutora em literatura e cultura, mas na prática cotidiana, em Feira de Santana, por exemplo, eu era muito mais conhecida como professora de redação. Isso contaminou todo o meu caminho profissional. Então as escolas passavam a me chamar para ser professora de produção textual. Trabalhei em pré-vestibular como professora de produção textual também. E quando eu vou para as universidades, eu passo a dar aula estética da comunicação por um lado, mas por outro lado também de produção textual. E aí parto também para as universidades públicas e começo a dar aula de quê? Metodologia do trabalho científico, pesquisa e TCC, que é trabalho de conclusão de curso, né? E quando vou para o ensino médio, também começo a ministrar para o ensino médio técnico a aula de trabalho de conclusão de curso. Então, são poucas as vezes que me deram, de fato, para ministrar. Eu dei aula, por exemplo, por um período como professora emprestada lá da UNEB de Irecê, aí eu dei aula de literatura e gênero. Eu falei, meu Deus, que delícia, que maravilha! Então, você está Ave Maria fluir. Você está numa docência mais menos criativa, apesar da redação, né? Mas a redação é cheia de... Eu vou debater com eles uma determinada questão, eu posso trazer o texto poético. Por exemplo, na defesa de um aluno meu chamado Raul, e eu fui orientadora dele, engenharia, viu? Engenharia ambiental e sanitária. Ou sanitária e ambiental. As lendas de um povoado lá perto de Xique-Xique, né? Tapera ou Itapera. E, então, assim, é algo que está próximo, essas lendas fantásticas, fabulosas, né? E então algo perto também do fazer literário. E quando eu fui fazer a defesa, a apresentação, né, dele, eu comecei como Nel de Barros. Então, assim, eu sempre dou um jeito, independente de eu estar dando aula de literatura ou não, de levar a literatura. Certo. Nívia, a gente acabou não falando de você ligada à música, né? Sim. Eu acho você em algum lugar na internet para ver esse trabalho? Acho assim. Eu tenho um grupo chamado Musique, que é um grupo litero-musical, né? A gente mistura poesia falada e cantada com música. Então eu faço a parte declamada, os efeitos percussivos. Daiane Sampaio, que é minha companheira, ela também é compositora, intérprete, musicista. Ela faz a parte cantada, toca o violão, e tem o Cid Fiuza, que é o guitarrista e também violonista. E nós temos um trabalho atual chamado A Vênus de Willendorf. Tá vendo? Eu sempre vou lá para o passado. É uma muletinha de 30 mil anos. Eu sempre faço de trás para frente essa reflexão. E aí a Vênus de Willendorf parte justamente de um poema meu, que não está em nenhum desses livros, foi um poema feito para uma antologia. E tem alguns poemas musicados de Cãibra de Nó, como versos intestinais. E também tem o poema desse aqui, que é O Escondedouro do Amor, que é o poema também chamado Escondedouro do Amor, que eu recitei nesse instante, né, que também está musicado. Então você pode encontrar nas redes sociais do Musique, @Musique Oficial. É com K ou com Q? É com K. Com K. Com K. Musique, com K. E também, mas o lugar melhor para encontrar até coisas do Musique também são nas redes individuais. No caso, a minha, @Nívia M. Vasconcelos com 2 L's. E lá você encontra de Daiane Sampaio, tem o link lá, ela me obrigou. E tem também o de Cid Fiuza, que é @Cid Fiuza Oficial. Então, nós alimentamos muito mais os nossos próprios perfis do que o do Musique. Mas, no momento, lançamos 2 lyric vídeos, justamente com a Vênus de Willendorf e com versos
intestinais. Que maravilha. Então, música, prosa, poesia, tudo misturado, né? Sempre. Artista da palavra. Artista né? da palavra. Eu acho que até enquanto professora é isso, é palavra. O que me guia é a palavra. A palavra sempre foi muito desafiadora. Eu posso voltar um pouquinho lá para o início, quando eu falei que tinha dificuldades um pouco com a pronúncia, com a escrita, né? E, então a palavra sempre me desafiou e eu sempre percorri, sempre segui essa palavra. Então é isso. É tudo que envolve a palavra como matéria-prima. Nívia, eu quero lhe agradecer por aceitar ser entrevistada por mim mais uma vez. Nós vamos conversar muito ao longo das nossas vidas, eu espero. Sim, eu espero também. Espero que em frente às câmeras, muitas vezes. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, esse foi o Livros à Mão Cheia, hoje com Nívia Maria Vasconcelos. Nós voltamos com outra grande poeta num próximo programa.